O documento Jovem Pan começa agora e fala da tragédia que assola o litoral norte de São Paulo. São dezenas de mortos, desabrigados e desaparecidos. O temporal que devastou cidades entrou para a história. Mortos, feridos e desabrigados. Chuva que atinge o litoral de São Paulo é a mais intensa da história. Cenário de dor e solidariedade. Chuvas de proporções gigantescas. A rodovia Rio Santos foi parcialmente destruída. Comunidades ribeirinhas e condomínios ficaram isolados. Você vai ver agora cenas de destruição e histórias de quem perdeu tudo, principalmente entes queridos. Os temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo deixaram mais de 40 mortos até o momento. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, 3 cidades da região tiveram nas últimas 24 horas o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro. Eu tenho certeza que a gente vai falar, no final das contas, de futuro, de prevenção. Como é que a gente vai tornar as estruturas das cidades mais resilientes para esses eventos que seguramente vão ser cada vez mais frequentes. A gente teve a maior chuva da história registrada nesse episódio, nunca choveu tanto, nunca tivemos registro em lugar nenhum do Brasil, nem na Amazônia. Então isso é um sinal que alguma coisa mudou. Isso é uma preocupação da ministra Marina, que também hoje responde no governo federal pela questão da mudança climática. E eu tenho certeza que a pauta da reunião principal vai ser o futuro. Como a gente se preparar para esses eventos, como a gente tornar as estruturas das cidades mais resilientes e o que a gente pode fazer em termos de prevenção. Antes da tragédia registrada neste feriado prolongado de carnaval, o maior acumulado histórico de chuvas em 24 horas foi em 2022. A contabilização foi de 530 milímetros em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Antes, o índice mais alto havia sido em 1991, em Florianópolis, em Santa Catarina, 400 milímetros. Nós vamos ter aqui o navio Atlântico, o almirante Guilherme está nos dando a notícia, um navio que chega aqui com 6 aeronaves, um hospital de campanha com capacidade para 300 leitos, vão chegar 21 profissionais de saúde da Marinha, a gente vai ter também 180 fuzileiros navais especializados nas situações de defesa civil, já com experiência, que vão nos ajudar também aí nos diversos desbloqueios. Isso vai ser interessante para aliviar a pressão dos hospitais locais, o Hospital de Boiçucanga, enfim. A gente ainda tem capacidade no Hospital Regional de Caraguatatuba, o pessoal lá está fazendo um trabalho fantástico, mas isso para esse tratamento ambulatorial, inclusive esse hospital vai estar equipado com ortopedista, com psiquiatra, então essa assistência vai ser muito relevante. O sistema meteorológico que causou toda essa chuva na região leste do estado de São Paulo, que inclui o litoral, mas também que teve resquícios aqui na cidade de São Paulo, já passou. Nós tivemos uma área de baixa pressão, uma frente fria que realmente provocou muita chuva entre o sábado e o domingo, e agora que nós temos realmente uma formação de um corredor de umidade desde a região amazônica até o estado de São Paulo, que vai realmente trazer ainda chuvas, principalmente entre as tardes e as noites, chuvas essas com grande volume e intensidade aqui não só para a capital, mas também para o interior, e também que vai atingir o litoral de São Paulo nesses próximos dias. O CGE da Prefeitura de São Paulo alerta para a formação de alagamentos, rajadas de vento e também transbordamentos de rios e córregos, e muita atenção para o solo que está extremamente encharcado, né? Então o risco de novos deslizamentos, não só no litoral, mas também aqui na Grande São Paulo, por conta desses grandes volumes de chuva desses últimos dias, permanece, né? Então muita atenção nesses próximos dias, que vamos permanecer aí sob uma influência dessa zona de convergência de umidade, que vai provocar ainda mais chuva, principalmente entre as tardes e as noites aqui
na Grande São Paulo e também que deve atingir o litoral de São Paulo. Segundo o Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres, os índices acumulados em São Paulo marcam de 682 milímetros em Bertioga, que bateu recorde nacional, 626 em São Sebastião, 337 em Ilhabela, 335 em Ubatuba e 234 milímetros em Caraguatatuba. Eu diria, sob o ponto de vista de análise de risco, que nós teríamos um risco de mais de 90% de no próximo verão a gente ter outra tempestade tropical com chance de impacto catastrófico sobre a nossa população. E isso pode acontecer em qualquer região do Brasil, porque o país todo tem que lidar com esse risco natural. O que tem acontecido é um agravamento das consequências. Isso tem acontecido paulatinamente há 2 séculos, pelo menos. As comunidades, como a gente considera como precárias, fizeram com que as pessoas começassem a ocupar áreas dentro das cidades brasileiras, ainda pequenas, de forma desordenada, sem um plano, sem infraestrutura. Toda cidade exige também uma logística de abastecimento, de transportes. Então não é só analisar a cidade propriamente dita, mas também as estradas que servem à cidade e levam recursos para essas grandes massas populacionais poderem viver agrupadas dessa forma. Infelizmente, o que a gente tem visto no Brasil é que essas cidades crescem com os mesmos requisitos, com poucas variações de rigor por parte das autoridades em relação a como elas cresciam há 2 séculos atrás. Então não é possível no século XXI, com populações de milhões de habitantes e com cidades complexas, a gente ter condições de estar invadindo áreas onde a gente não vai ter como fazer drenagem, onde a gente não vai ter como fazer construção estruturada a preço acessível. A prefeita de Ubatuba falou com a Jovem Pan News e explicou a situação que vive a cidade. Nós estamos aqui, trabalhando muito desde o dia 18 à noite, na madrugada, que já começou ali aquela forte chuva. Nossas equipes da Defesa Civil já ficaram em alerta, nós desenvolvendo um trabalho já de organização e planejamento para atendimento de possíveis vítimas. Infelizmente, lamentavelmente, nós tivemos um óbito na cidade. Na verdade, foi um óbito de uma criança, uma área de ocupação irregular, que já tinha sido notificada, inclusive, para a saída, mas diante do Supremo Tribunal Federal ter feito uma normativa que não poderia sair dessa área, pessoas que estavam em área de ocupação durante a pandemia, a gente não conseguiu fazer aí, tivemos uma ação judicial até para não retirada dessas pessoas, elas permaneceram lá e acabou aí, infelizmente, lamentavelmente, esse ocorrido. Demos todo o suporte à família, a família desejou voltar para sua terra, que é a Bahia, nós fizemos o traslado do corpo, enfim, demos todo o suporte com assistência social a essa família. E aqui na cidade de Ubatuba, diferente de São Sebastião, tivemos muitos problemas, estamos enfrentando muitos problemas, mas uma proporção menor. Está tudo aqui já, as estradas estão liberadas, tem algum ponto mais difícil no Pariciga, mas as estradas vicinais já fizemos o trabalho internamente aqui com a cidade, temos vários pontos de deslizamentos, temos pontos também que foram assoreados ali nas beiras do rio, onde estradas tem pontos de atenção, então a gente tem aí uma situação difícil. Em São Sebastião, o volume foi o dobro da média esperada para o mês. As tempestades causaram bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos e afetaram o abastecimento de água e energia na região. A Marinha do Brasil, juntamente com diversas
pessoas, órgãos, organizações não governamentais. Nós já arrecadamos mais de 100 toneladas de alimentos, água, roupas, e a Marinha do Brasil está também agora nos apoiando com esse hospital de campanha que está sendo construído aqui na região central, aqui próximo também de São Sebastião, aqui no gabinete, onde poderá atender mais as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nós estamos compondo uma força multidisciplinar que já passa de mais de 700 pessoas, né, indiretamente e diretamente envolvidas nisso. Os cães da Prefeitura de São Paulo, cães farejadores, estão vindo para cá também. Nós já fizemos contato com a Prefeitura de Petrópolis na data de ontem para colher o know-how da experiência negativa, infelizmente, que eles tiveram no ano passado, como foi, para checar como foi feita essa gestão. Então nós estamos em contato com todas as pessoas, todos os órgãos que querem colaborar. Vale ressaltar, como eu falei, as pessoas estão se solidarizando muito com o povo de São Sebastião. Nós já tivemos mais de 100 toneladas de doações. As pessoas, graças a Deus, estão começando a ser amparadas. A Defesa Civil está tirando essas pessoas da vulnerabilidade para tentar amenizar e acalentar um pouco essas pessoas nesse momento de tragédia. O governador Tarcísio de Freitas decretou estado de calamidade pública nas cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a região. Lula garantiu a reconstrução de casas atingidas pelos temporais, desde que em áreas consideradas seguras e aptas para moradias. Não construir mais casa no lugar que pode ser vítima de outra chuva, e o desabamento pode fazer que outras pessoas morram. Gostaria, em primeiro lugar, de pedir que a gente que crê em Deus, que a gente possa rezar um pouco, não apenas pelas vítimas, mas rezar para que não chova mais desses dias, para a gente poder ter condições de trabalhar e começar a recuperação da cidade de São Sebastião. As tempestades deixaram dezenas de mortos e desaparecidos. Muita gente ficou ilhada. Essas imagens mostram pessoas sendo resgatadas por helicóptero. Essas buscas e essas operações se concentram entre os bairros de Boiçucanga, Camburi, Barra do Saí, também Juqueí. Então essa foi a principal área onde a combinação de chuva, maré alta e ressaca acabaram atingindo a população, e aqui essa região foi a mais atingida. Enfim, nós temos agora um momento de muita solidariedade com a entrega de quase 50 toneladas de insumos e mantimentos e uma operação integrada entre o governo do estado, o governo federal e o governo municipal, agentes de defesa civil, corpo de bombeiro, homens do Exército Brasileiro, todos fazendo essas operações de busca, salvamento e também de rescaldo em todo o município. E as buscas vão continuar no decorrer de todo o dia para que nós possamos encontrar o maior número de pessoas ainda com vida. Neste momento também é importante reforçar que de Barra do Saí até a região central da cidade de São Sebastião, a estrada está liberada para quem quiser ir embora. Para acessar esses bairros, a partir do bairro de Toque-Toque Grande, apenas veículos de serviço. As operações aéreas e marítimas continuam, com ênfase amanhã na operação organizada pela Marinha do Brasil para o embarque e desembarque de pessoas. Mas isso tudo está sendo organizado agora pelo Comitê de Crise, comitê que faz a gestão de todas as coordenações, e a prioridade é que as pessoas que vieram passar o feriado retornem às suas casas e às suas cidades, aproveitando essa janela de estrada liberada. Uma combinação de fatores relacionados à chuva, ao vento e ao mar fizeram do litoral norte de São Paulo o alvo de um evento absolutamente extremo e histórico.
Nessas imagens, voluntários formaram uma corrente humana para resgatar vítimas das fortes chuvas. Os moradores ajudaram a resgatar bebês e crianças em uma área invadida pela lama. Eles formaram uma fila para passar um bebê e uma criança de mão em mão até um local seguro. Nesse momento, nós temos diversos tipos de situações. Famílias inteiras que foram a óbito, crianças que perderam os pais, mães que perderam os filhos. Então, todo o suporte psicológico será dado em todas as situações. Os assistentes sociais de saúde do governo do estado, do governo municipal e também do Exército Brasileiro já estão nessas áreas e um reforço está chegando agora também. O trabalho de rescaldo das áreas que tiveram maior problemas serão também atendidos na parte psicológica, já estão sendo atendidos na parte de saúde e agora também na parte humanitária. O Ministério do Governo Federal que cuida dos direitos humanos também está chegando aqui na cidade e o governador Tarcísio determinou aí o suporte de toda a secretaria do governo, tanto saúde quanto desenvolvimento social, para que faça o atendimento de todas essas pessoas. Um cenário de destruição. Em cada canto, famílias soterradas e uma dor imensurável. Aqui tinha outras casas de morador, inclusive aqui onde a gente está era uma casa. Tudo casa, aqui tinha mais de umas 10 casas aqui. Aqui onde a gente está foi encontrada uma família, mãe, filha, neta, padrasto. Este homem procura familiares. O filho e a nora estão desaparecidos. Estou desde o primeiro dia, né, meu filho está aí, minha nora está aí, né? Se eu achar meu filho e minha nora, eu vou continuar, porque vai ter mais gente, né? Muita gente em São Sebastião conseguiu escapar por pouco da tragédia provocada pela tempestade. Eu estava deitado, aí escutei uns barulhos, né? Aí quando eu levantei, já foi as pedras já derrubando tudo, levando tudo, né? Aí as casas já caíram, já, aí a gente correr e socorrer um ao outro, né? A cidade no litoral norte foi uma das mais atingidas pela tempestade. Refugiando tudo na sala. Meu esposo falou, não dá pra gente ficar aqui, porque a gente vai morrer se ficar aqui. Ele saiu pra fora, olhou, foi o tempo da gente correr para o lado da casa da minha menina, lá no quintal, da gente mesmo, e ver aquela outra avalanche, foi igual um filme de terror. E aí a gente viu nossa casa indo embora, a casa do meu sobrinho, com certeza ele estava dormindo nos trás. E até agora não temos notícia. Nem sei expressar o que estou sentindo, sabe? Que é difícil. Para ajudar a população, o governo federal vai liberar o saque de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em virtude da situação de calamidade. Bairros inteiros ficaram debaixo d'água e casas foram arrastadas por deslizamentos de terra. Há 1.730 desalojados e 766 desabrigados. O Ministério Público de São Paulo informou que vai apurar a eventual responsabilidade dos gestores locais na potencialização dos danos causados pelas chuvas. Entre os pontos que serão apurados está a falta de iniciativas na remoção de moradores de áreas de risco. O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil distribuíram mais de 7 toneladas de doações de itens de ajuda humanitária às vítimas dos temporais. Os insumos foram recolhidos no primeiro dia de doações da campanha organizada pelo órgão. Para tentar localizar sobreviventes, equipes municipais, estaduais e federais realizam ações de resgate e salvamento desde a madrugada de domingo. Ao todo, a força-tarefa envolve mais de 600 homens e mulheres. O governador de São Paulo afirmou que há moradores em áreas de risco e que têm se recusado a sair das casas condenadas ou voltado aos imóveis por medo de saques.
a gente na Barra do Saí, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, uma senhora chorando me aborda e diz o seguinte: meu pai não quer sair da casa, a nossa casa vai cair, me ajuda a convencer meu pai. E a gente está lá tentando convencer o pai dela a sair. Um pouco mais tarde, a gente estava em Juqueí já fazendo na Praia Preta, na verdade, na entrada da Praia Preta, fazendo ali a remoção do material para a rodovia. Tem 2 casas que estão em situação crítica, vão cair, o caseiro está lá. E o caseiro não quer sair. Não quer sair de jeito nenhum. E aí a gente então entrou com essa ação na justiça para isso. A gente vai tentar convencer, vamos usar todos os argumentos, vamos tentar acolher, vamos tentar mostrar que eles vão ser abrigados, vamos mostrar que a gente vai proteger o patrimônio, que a gente vai garantir a segurança. Em último caso, a gente vai fazer a remoção. Milhares de litros de água potável estão sendo distribuídos aos moradores ilhados. 108 mil copos d'água e quase 40 mil litros em caminhões-pipa. Restabelecemos 100% da ligação de água. Então nós temos agora todas as estações de tratamento de água aqui do litoral norte já estão funcionando. A Sabesp está fornecendo aí 108 mil copinhos de água. Nós estamos com quase 40 mil litros de água em caminhões-pipa para fazer a distribuição, caso seja necessário. Mas todas as estações de tratamento de água já foram religadas, restabelecidas. A última que nós restabelecemos foi a de Boiçucanga, porque nós tínhamos ali um problema de energia, no final das contas, já está resolvido, a estação de tratamento da água está trabalhando normalmente. E aí é o seguinte, nós estamos também fornecendo água mineral em todos os pontos de abrigo. Garrafas de água mineral, a gente recebeu uma quantidade de doação bastante grande, chegou aqui recentemente 30 mil litros. O que eu estou querendo dizer? Ninguém precisa comprar água, ninguém precisa pagar R$90, R$100 por água mineral, pelo amor de Deus. Né? Então, toda a ligação foi restabelecida, todas as estações de tratamento de água funcionando, então a gente vai normalizar o abastecimento de água e, além disso, vamos distribuir uma quantidade muito grande de água. 40 mil litros com a Sabesp, nós temos 108 mil copos de água que a Sabesp também vai entregar. Nós temos 30 mil litros em garrafas de água mineral que vão ser também distribuídas, então não vamos ter problema com o abastecimento de água. O governador pensa no futuro para que tragédias como essa não aconteçam novamente. Pouca gente está demonstrando uma fortaleza enorme, pouca gente tem visto, pouca gente tem oportunidade de ver, mas eu já vi ele desabando em choro, porque tem uma hora que o cara desaba mesmo. A pressão, o cara não aguenta. Eu já tive a oportunidade de ver isso, mexe com as pessoas, então, Felipe, parabéns. Que Deus te abençoe muito aí. E o que acontece? A gente está falando agora na reunião, General Montenegro, nossa ideia é tornar esse episódio de São Sebastião num case de dia seguinte, num case de reconstrução, num case de remoção de pessoas de área de risco. Vamos usar a criatividade, vamos usar o engajamento da sociedade, porque a gente está conseguindo perceber muita solidariedade e a gente tem que usar essa solidariedade agora para mover os esforços do governo federal, do governo estadual, da iniciativa privada. E aí, em breve, eu acho que a gente vai ter bons anúncios para fazer em termos de iniciativa privada, de apoio da iniciativa privada. Então, a gente vai querer tornar esse caso aqui um grande exemplo e vamos para olhar para frente, né? Vamos fazer com que essa tragédia terrível se torne uma oportunidade. Mas o medo caminha lado a lado esses dias. Segundo o governador, o solo encharcado deixou áreas instáveis e novas chuvas, mesmo que em menor quantidade, podem causar novos incidentes. A Cruz Vermelha de São Paulo iniciou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das fortes chuvas, que pode ser de garrafas de água, alimentos não perecíveis, roupas e colchões, entre outros. As doações devem ser entregues na sede da Cruz Vermelha em São Paulo, na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis, na zona sul da capital paulista. Quero mostrar para vocês, aqui estão alguns dos nossos voluntários valorosos, voluntários que trabalham incessantemente conosco para poder fazer toda a triagem necessária, não só dos produtos, mas também de roupas que nós estamos recolhendo aqui. São pessoas que, sem eles, na verdade, a gente não poderia estar fazendo absolutamente nada.
Aqui nós temos algumas salas onde nós já temos armazenados vários produtos que foram doados. A gente tem produtos de gênero alimentício aqui. Importante citar que nós também estamos recebendo ração para animais, que com certeza também estão sofrendo junto com as pessoas lá no litoral norte. Aqui já existem alguns kits preparados que nós já montamos, nós, os voluntários todos já montaram. E aqui nós temos um pouco de produtos ainda a granel, que nós vamos fazer a separação e a montagem dos kits também. Nós já tivemos notícias, inclusive, de que mercadores oportunistas estão vendendo água a preços absurdos e nós vamos ajudar essas pessoas levando essa grande quantidade de água para eles. As nossas doações não param, nós estamos trabalhando 24 horas aqui com os nossos voluntários em 3 turnos, de manhã, à tarde e à noite até às 22 horas. Estamos aqui aptos a receber todas as doações. Fiquem à vontade para vir, vocês vão ser muito bem recebidos e nós temos a previsão de trabalhar com o recebimento dessas doações pelo menos por mais 7 dias, pois sabemos que as necessidades das pessoas ainda vão aumentar, principalmente quando passar um pouco mais de tempo e as primeiras arrecadações e doações que já foram feitas acabarem. É importante a gente continuar nessa luta juntos. Está chegando muita doação, a gente está podendo testar a solidariedade do povo brasileiro, do povo paulista. Houve uma reunião de operadores portuários, daqueles operadores que fazem o movimento da nossa importação e exportação no Porto de Santos. Eles recolheram donativos, a gente está aqui com uma remessa de quase 50 toneladas de alimentos e água mineral. A Marinha nos está prestando um apoio fundamental, então embarcou esses donativos, eles acabaram de chegar. A partir de agora a gente vai transportar tudo para o nosso centro de distribuição, que é o Ginásio Gringão, aqui em São Sebastião, e a partir daí a gente vai fazer a distribuição para os vários locais de apoio. Mais de 7 milhões foram liberados pelo governo federal ao município de São Sebastião. Os recursos poderão ser usados para a compra de cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal, colchões, refeições, água mineral, combustível e aluguel de caminhão-pipa. Os recursos continuam sendo os que estão na dotação orçamentária do Ministério. Não faltará orçamento, não faltará recurso financeiro, nós estamos com o que temos de dotação, e se lá na frente, diante ainda das situações que poderão ocorrer em outras regiões do país, tiver necessidade de alguma medida provisória, o presidente Lula já disse isso desde o início e autorizou a equipe econômica a tomar as providências. De acordo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, serão atendidas mais de 73 mil pessoas. Os municípios que desejarem receber recursos devem enviar planos de trabalho. O ministro afirmou que o antigo governo havia autorizado o uso de apenas R$ 25 mil para a prevenção a desastres naturais no orçamento deste ano. Góes disse que o navio da Marinha conta com cerca de 1.000 profissionais, dos quais 150 vão ajudar nas buscas e resgates. De acordo com o ministro, a meta do governo é retomar a agenda preventiva por meio da recomposição do Programa de Aceleração do Crescimento em costas e da destinação de 10 bilhões para habitação. Nós encontramos no Parque Encosta 1 bilhão e 600 mil contratado e só 2 milhões e 700 de dotação orçamentária. O presidente Lula recompôs o Parque Encostas, toda a parte de defesa, de prevenção, e dotou o Ministério das Cidades com 10 bilhões de reais para habitação. Certamente, muitos desses recursos serão para construir habitações de demanda dirigidas, onde esses pontos todos, no Brasil inteiro, identificados já, de situações de alto risco de deslizamento em encostas, serão prioridades.
Durante a conversa com jornalistas, o ministro também disse que o governo federal mapeou 14 mil pontos de alto risco de desastres no país. 4 milhões de pessoas moram nessas regiões. O Brasil tem 3,9 milhões de pessoas que vivem em 13.297 áreas de risco. Ao menos 4 mil localidades são classificadas como de risco muito alto, ou seja, sujeitas a deslizamentos ou inundações. Já o número de áreas classificadas como de risco alto é de 9.291. Os dados podem ser visualizados no painel do Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Eu acho que esse foi o maior estrago que eu já vi, né? Pelo menos no meu tempo de vida adulta, né? Em relação a chuvas no Brasil, né? A gente já viu em outros países, tal, né? Mas essa magnitude, né, de impacto, principalmente, né, o fato de ter obliterado ali quase 5 quilômetros de rodovia ali entre Juqueí e Barra do Saí, isso é uma coisa assim que eu não lembro de ter visto, né, ao longo aí da minha vida adulta, pelo menos né, prestando atenção no que acontece no Brasil. Muitos ainda estão inconformados com a tragédia. Conhecia muita gente aqui, muita gente. A maioria das pessoas que estão aí soterradas eu conheço. Aqui, um morador ajuda o outro como pode. Dá pra levar, né? Tá do bom. Pega os documentos e umas roupas nossas. Tem mais alguma coisa lá? Não, né? Em sacos de lixo, os moradores retiram o pouco que sobrou. Essa jovem procura a mãe, que está desaparecida. Muito difícil mesmo. É lamentável, gente. A procura da nossa mãe debaixo da terra, sem saber se está lá, se não está. É difícil. Essa mulher conta que o esposo conseguiu salvar algumas pessoas. A gente conseguiu, o Felipe e meu esposo, o Milton, conseguiu tirar algumas pessoas que sobreviveu, que caiu ali. Estava um pouco soterrado, mas conseguiram tirar. O repórter Daniel Lian conversou com mais moradores e mostra um retrato cruel do litoral de São Paulo. O medo persiste no litoral norte de São Paulo. As equipes de resgate permanecem mobilizadas em busca dos desaparecidos. A corretora Lena Mendes morava em Itatinga, um dos bairros mais atingidos da cidade de São Sebastião. A situação está grave e essa fenda que tem naquela montanha ali, se vocês olharem no meio da montanha, tem uma fenda grande. Essa fenda não pode ser contida por nada, porque se tentar encher ela, ela vai descer. E essas pessoas que estão nessa área de risco, com mais 2 ou 3 dias de chuva constante, com certeza essa montanha vai descer em cima da comunidade. Tanto aqui como na Enilson Soares de Lima, que tem mais de 50 famílias lá, entendeu? O local foi duramente afetado. Ela conta que abandonou a região muito antes da tragédia acontecer, prevendo o pior. Há muito tempo os moradores comentam e eu não quis pagar para ver, então eu preferi mudar do bairro para um outro lugar. Mas a minha família toda está aqui, estão todos embaixo dessa montanha, entendeu? A preocupação é grande. A preocupação é enorme, porque isso aí não é hoje ou amanhã, ela vai desabar. Qualquer estudioso da natureza pode vir verificar isso, que ela vai desabar. A comunidade tem que ser ajudada e tem que ser retirada daqui. A prefeitura tem que agir nesse sentido, de conscientizar essa população que eles não podem voltar, eles estão voltando para as casas lá no pé da montanha. Ela vai desabar, vão soterrar. No entanto, ainda teme por familiares que permanecem morando por lá. Tem que ser isolada, as famílias têm que serem tiradas daqui, porque se houver mais chuvas, essa montanha, essa terra toda que desceu agora, que a população está retirando, que os caminhões estão retirando, já é da fenda dessa montanha. Ela já encontrou um lugar para sair, a qualquer momento ela pode desabar e desabar em cima de toda essa comunidade. A senhora mora aqui na região? Não, eu fui embora daqui por conta dos riscos.
Em meio a uma corrente de solidariedade, as comunidades estão contabilizando os prejuízos. Afinal de contas, muita gente perdeu tudo o que tinha. O autônomo Alan Trindade vive ao mesmo tempo sentimentos antagônicos. Enquanto comemora ter se livrado da tromba d'água que destruiu seu estabelecimento comercial, lamenta as perdas e agora tem que achar o caminho por onde vai recomeçar. Então, eu trabalho para a retirada da lama, já foram colocados, dado apoio aqui com alguns caminhões da prefeitura, máquina, até porque sozinho seria praticamente impossível. Toda a retirada da lama e tentar salvar agora alguma coisa, né? Agora que abaixou a lama, ver o que a gente pode salvar aqui na questão de tentar salvar mesmo alguma coisa aí, né? O prejuízo foi muito grande. Prejuízo muito grande. E os transtornos não param por aí. Deixar o litoral está se transformando numa verdadeira peregrinação. O André amargou por horas nas filas em Caraguatatuba para acessar a rodovia dos Tamoios. Ficamos isolados, foi um caos ali, na verdade, entendeu? Foi muito complicado, viu? Uma situação muito difícil. Complicadíssima. A Mogi Bertioga permanece interditada e sem previsão de liberação. A repórter Beatriz Manfredini também está no local, em uma das áreas mais atingidas. Para quem nos acompanha todos os dias, nos viu aqui na segunda, na terça-feira, que esse bairro ficou coberto, tomado pela lama. Vou pedir para o Ale Souza, nosso cinegrafista, mostrar aqui. Olha, quando a gente olha para baixo, para os meus pés, dá para ver ainda uma grande quantidade de lama, mas antes a lama chegava até aqui, ó, até o fim da bota. Então hoje, pela quantidade de lama da nossa galocha, já dá para ver que o processo de retirada está acontecendo. Mas ainda o bairro está completamente tomado pela lama. Tem essa rua, tem pelo menos mais 3 ou 4 que eu consigo contar. E um ponto interessante é que quando a gente pega aqui a imagem para cima do morro, a gente vê todo esse rastro de destruição e a gente vê ali pedaços de tronco, tênis, sapato, rede, mangueira, um pedaço ali de colchão, porque ali em cima do morro foram entre 5 e 6 casas que desabaram, informação dos próprios moradores aqui de Itatinga. A gente consegue ver o rastro, né, desse deslizamento que vem lá de cima. Aqui nesse bairro de Itatinga, ninguém ficou ferido. Mas por que a gente ainda está impressionado também aqui com a situação, além da lama, além de toda a dificuldade dos moradores? Porque aquelas casas de cima que sobraram, por exemplo, uma casa azul que tem aqui, são pelo menos 3 ou 4 casas que sobraram, não desabaram. Tem gente morando ali ainda. Os moradores dizem que essas pessoas não querem sair de casa. A gente sabe da dificuldade, é tudo que essas pessoas têm, elas têm medo de perder as coisas, mas ao mesmo tempo elas permanecem em áreas de risco. Nós tivemos chuva de novo na quarta-feira, hoje a Defesa Civil emitiu um alerta para 35 milímetros de chuva, então com o solo já nessa situação que nós observamos aqui, há uma preocupação muito grande de novos deslizamentos que possam atingir essas pessoas que não saíram dessas casas. É em locais como esse que o governo de São Paulo diz que vai trabalhar o convencimento, então vai chamar assistência social, polícia, todos os agentes envolvidos para conversar com essas pessoas e pedir para que elas saiam e vão para abrigos da prefeitura. Essa já é uma recomendação da Defesa Civil e agora o governo vai intensificar isso. Em último caso, como a gente já vem contando aqui, Tarcísio de Freitas conseguiu na justiça uma liminar para tirar essas pessoas à força do local. Não tendo opção de moradia, a população acaba procurando áreas disponíveis, que estão disponíveis justamente porque a construção é inviável ou caríssima, e esses bolsões de miséria, de precariedade, de falta de infraestrutura, acabam gerando situações catastróficas quando você tem as grandes tempestades. Isso acontece não só nas grandes cidades, mas as pequenas cidades também crescem, e elas também precisam de uma infraestrutura, precisam de logística, precisam de estradas. E as populações vão só crescendo, ano após ano nós escutamos que essas populações crescem, esses bolsões crescem. Não temos notícia de um plano de controle do crescimento urbano.
para evitar esses bolsões de miséria, que são as localidades onde acontece o maior número de vítimas e o maior número de perdas, e o maior número de impactos sociais devido às grandes chuvas. O extremo, né, que nós estamos vendo aí de chuvas é algo que foi dado certeza de ocorrer nas últimas horas ali antes de sábado para domingo, né? E aí sim você teve, né? Óbvio, você tem uma sequência, né? Pensa que o clima o tempo, ele tem um comportamento parecido com um bloco de escola de samba. Então passa uma coisa, já se sabe que vai passar outra, Passou a frente fria, chega uma célula de baixa pressão. Essa célula de baixa pressão tirou partido de uma temperatura um pouco mais alta, anormal para essa época aqui do ano, e aí fez o quê? Uma evaporação massiva, e com isso, ao aproximar-se do litoral paulista, bem naquela área, né, de São Sebastião, Ilhabela e tudo, em que você tem um relevo muito próximo do oceano, aquilo esbarra, né, falando num sentido popular, esbarra e chove tudo que tem que chover por ali. A Anatel enviou para São Sebastião um equipamento capaz de identificar aparelhos de celular que estão na área soterrada na tragédia que atingiu a região. Equipe de resgates no litoral norte de São Paulo usam um aparelho da Anatel que capta sinal eletromagnético que vem dos celulares soterrados. É uma técnica usada para rastreamento de pessoas que estão soterrados a uma profundidade de 3 a 5 metros, ou quem sabe 9, e a partir daí, quando o sinal fica forte, são enviados cães farejadores para que possa usar as ações imediatas com os bombeiros. O uso do equipamento já surtiu efeito. 3 crianças foram resgatadas nos trabalhos com auxílio da tecnologia. O aparelho também ajudou a encontrar o corpo de 5 vítimas dos desabamentos, em área onde foram captadas ondas de celular. É preciso que os celulares das vítimas estejam ligados para que o aparelho da Anatel possa captar as ondas eletromagnéticas que são enviadas para o aparelho e assim detectarmos pessoas que são vítimas de soterramento. Para facilitar a identificação dentro dos escombros, o grupo de resgate pede para que os populares no entorno desliguem ou coloquem os seus celulares em modo avião para potencializar a captação do equipamento. O analisador de espectro, como é chamado o recurso, é utilizado desde 2019, quando houve o desabamento de um prédio em Fortaleza, no Ceará. Na época, não foi possível identificar sinais de celulares, pois o terreno não permitia a aproximação suficiente dos fiscais. Um dos fatores que pode ter potencializado a chuva, apontado por especialistas, é a geografia do litoral paulista. Os ventos carregados de muita umidade vindos do mar se depararam com os morros das serras e resultam na chuva de origem orográfica, ou seja, associada ao relevo e que fica concentrada naquela área. O fato é que nós temos uma área que é propensa a passar por essas situações. Claro que em extremos climáticos a evolução dessa situação se torna algo muito mais radical, como é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Soma aí o fato do relevo ser bastante acidentado, né? Então você tem declives bastante fortes, uma capa de solo bastante fina, e é uma região que depende muito da cobertura vegetal que ela possui. Se você tira a cobertura vegetal, coloca construção, coloca, né, objetos humanos, né, ali no lugar, a tendência é que quando você tem uma queda de chuvas ali, a chuva consiga penetrar e saturar rapidamente o solo e liberar esse solo para deslizamentos. Claro que o que nós estamos vendo agora está até driblando a própria cobertura vegetal. É tanta água que está chegando no solo
saturando cada vez mais nesses últimos 4, 5 dias, ao ponto de a cobertura vegetal não fazer muita diferença. Libera-se e desbarranca, né, completamente o solo. O professor lembra de uma tragédia em Caraguatatuba, que aconteceu há quase 50 anos e deixou uma enorme destruição. Em 1967, nós tivemos que o pessoal chamou até de hecatombe em Caraguatatuba. E foi exatamente uma situação como essa. Morreram mais de 400 pessoas naquele problemaço, né, que ocorreu ali. É um desastre. Foram soterradas muitas casas, a cidade praticamente ficou isolada na época, numa situação exatamente igual a desse ano, em que prevaleceu laninha durante o verão, né? Então, você tem esses extremos climáticos, né? Toda vez que você tem um ano de laninha, né, você tem mais chuvas aqui no sudeste brasileiro. Ao mesmo tempo, você tem uma certa leniência, uma certa permissividade, né, para a ocupação das encostas, né, ocupação irregular das encostas. Então isso tem que ser evitado de alguma maneira. Eu já vi que o governo do estado já acionou aí para tentar recolher as pessoas, retirar dessas áreas mais perigosas aí. Não sei qual é a envergadura da operação, mas a tendência é, né, que o governo acabe tirando ali do perigo imediato, né, e consiga afastar ali, né, do contexto, né, dos deslizamentos. Mas isso é uma coisa que se repete todo ano. Se não tomar a providência de retirar os moradores, de diminuir a ocupação dessas encostas, criar eventualmente seja uma política habitacional, seja uma outra solução, né, possível, para retirar aquelas pessoas e dar a elas um local mais digno para elas acabarem morando. As belezas naturais e a biodiversidade das regiões litorâneas podem esconder um cenário de alta fragilidade do ponto de vista ambiental. Para o professor, sensíveis mudanças físicas e a ação do homem nos locais são áreas que necessitam de estudo e planejamento detalhado. Eu acredito que colocando em prática o planejamento que já existe todo um mapeamento de toda essa região, né? Pronto, já faz mais de 20 anos, provavelmente, que tem isso mapeado. Então, o governo do estado tem acesso a essas informações. Se ela conseguir articular com as prefeituras de forma que tanto a fiscalização como o próprio zoneamento urbano dessas cidades sejam revistos, e colocar-se em prática, sim, as partes de fiscalização, né? Então, por exemplo, você vê, né, que há uma construção numa encosta muito íngreme, ou mesmo minimamente íngreme, porque nessa região a água é abundante, o solo é fino, mesmo em áreas um pouco menos íngremes, você coloca em prática ali, né, uma política de realocação daquela população que está ocupando a encosta. Eu acredito que, no momento, eu acho que no máximo alguns helicópteros ou drones, eventualmente, consiga fazer um diagnóstico, digamos assim, preliminar. Só mesmo quando parar essas chuvas, quando houver um pouco mais de acesso por terra também, é que a gente vai ter uma noção desse estrago que afeta a vida aí de todo o litoral norte de São Paulo, né, das pessoas do litoral de São Paulo. Após a inspeção no município paulista de São Sebastião e nas demais regiões atingidas por tempestades e desabamentos no litoral do estado, o presidente Lula anunciou os planos de resgate e amparo da população local. O presidente propôs um plano de ação conjunta para recuperar a região e exaltou a colaboração com os dois líderes de partidos opostos ao seu, afirmando que o interesse comum está acima da diversidade ideológica.
Quando resolvi vir aqui, eu resolvi trazer vários ministros para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o Estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas. Ou seja, é importante que a gente trabalhe de forma conjunta para tentar recuperar a estrada Rio-Santos, que ela é muito importante para o Brasil, para São Paulo e para toda a orla marítima desse país. A segunda coisa é a gente não construir mais casa no lugar que pode ser vítima de outra chuva e o desabamento pode fazer com que outras pessoas morram. Lula e Tarcísio apontaram duas principais frentes de recuperação do litoral paulista: a reconstrução dos pontos de bloqueio rodoviário e a construção de novas residências fora de zonas de risco para a população atingida. Lula encarregou Felipe Augusto de identificar o local mais apropriado para as novas construções e de fazer a prestação de contas para que os governos do Brasil e São Paulo possam ajudar a arrecadar com os custos. O governo federal, o prefeito, vai trabalhar junto com você. Você agora tem uma outra função, que é preparar as despesas que nós vamos ter por conta dos acontecimentos aqui. Agora você tem que apresentar conta. Essa conta tem que ser apresentada para o governo federal, para o governo estadual e para o próprio prefeito. Eu posso garantir que os meus ministros, governador, estarão dispostos a conversar para que a gente compartilhe, para que a gente faça uma parceria para recuperar efetivamente, de verdade, o estrago que a chuva fez aqui em São Sebastião. Lugares devastados e carregados de sofrimento. Aqui são vidas que se perderam e vidas que buscam um novo caminho. Reconstruir será uma tarefa árdua e o medo vai seguir com as vítimas da tragédia. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.